Paz do Senhor. Boa noite, na paz do Senhor. Deus esteja abençoando você, sua casa, sua família. Vamos compartilhar um trecho da palavra. Deus esteja abençoando. Vamos ver se mais alguém entra. Para ouvir a palavra. Deus abençoe, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, e ontem eu compartilhei a palavra em João capítulo 17, quando Jesus orava ao Pai pelos seus discípulos. E eu quero compartilhar com vocês continuação João 17, de 17, alguns versículos. Jesus diz assim a palavra: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o deste, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar? É só um minutinho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi lida nesse momento. Queremos agora pedir a direção do Espírito Santo do Senhor, que fale aos nossos corações. Que a tua palavra desça revelada dos céus aos nossos corações, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, abrindo os nossos ouvidos, que o Senhor esteja quebrantando o nosso coração, ó Deus, para que possamos compreender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Jesus continua a oração dele pelos seus discípulos. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Quando eu fico concentrada na Bíblia, eu não vejo bem
os comentários, mas Deus abençoe cada um de vocês que está aqui ouvindo a palavra. Em nome de Jesus. Deus esteja abençoando cada um com a paz do Senhor Jesus, tá? Cada um de vocês. Então aqui Jesus, ele fala, santifica-os na verdade, que é a tua palavra, Pai. E assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus fala, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu enviei eles ao mundo. Jesus está falando, os discípulos. E por eles me santifico a mim mesmo também, para que eles sejam santificados na verdade, que é a palavra. E rogo não só por estes, Jesus está falando, não só por esses aqui, mas por aqueles que hão de crer pela palavra, que somos nós, que conhecemos o Senhor Jesus através do conhecimento da leitura da palavra, através de ouvirmos o Evangelho do Senhor, que somos eu e você. Amém. Deus abençoe, Janaína, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Então, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Jesus está falando para que todos os discípulos, assim como Jesus e o Pai são um, que os discípulos sejam unidos. Nós sejamos unidos. Nós todos sejamos unidos em torno do nome do Senhor. Unidade que Jesus está pedindo. Unidade do povo que chama pelo nome do Senhor. Que todos nós sejamos unidos para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus está falando, para que o mundo creia que Jesus foi enviado, que sejamos unidos, que não haja divisão entre nós, sejamos todos unidos com o Pai, com Jesus. Nós sabemos que casa dividida não permanece em pé. Então somos discípulos. Somos discípulos de Jesus, somos filhos de Deus. Então, nosso Pai que está no céu, então somos irmãos, todos irmãos. Jesus continua pedindo que o Pai possa estar unindo os discípulos, os que estavam ali e os que viriam a crer através da palavra. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, eles estejam comigo. Jesus está falando, todos estejamos juntos, unidos. Então, a Bíblia garante que quando estamos unidos, onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do nome do Senhor, Ele está presente. Então, sabemos que o Senhor está presente quando estamos declarando as verdades do Senhor. Ele está presente no nosso meio agora. O Espírito Santo está presente porque é Ele que está nos ensinando todas as coisas. E Jesus também está presente. Pela palavra de Deus, nós sabemos que Ele está presente. E Jesus fala, para que a minha glória que me deste. Então, a glória é o poder do Senhor. Eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste. Vejam o poder de Jesus. Todas essas coisas Irmão Wagner, perguntas, eu não sei se eu vou saber responder,
Mas se eu puder ajudar, se eu souber, escreve aí nos comentários. Não sei o que você precisa, que orientação que é. Então Jesus continua: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, que eles estejam comigo. Todos nós estejamos juntos em espírito, porque Deus é espírito, Jesus é espírito. Pai justo, Jesus diz, o mundo não te conheceu. Jesus fala, o mundo não conheceu o Pai. Mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Jesus está falando, os discípulos te conheceram através de mim, creram na palavra, que eu vim da tua parte, da parte do Senhor. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Jesus está falando, eu fiz o Senhor conhecido a eles, a cada um deles. Para que o amor com que me tens amado esteja neles. Então Jesus disse, fiz o Senhor conhecido para que o amor que o Senhor tem por mim seja manifesto em cada um deles. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos aproximamos de Jesus, ouvimos a palavra, nós temos o entendimento, a compreensão de que somos amados por Deus. O amor do Senhor é derramado nos nossos corações. Então passamos a entender muitas coisas da parte de Deus pelo Espírito Santo. Todos nós passamos por lutas, passamos provas. Todos nós passamos a vida cristã, nossa vida com Jesus. Então, precisamos permanecer, perseverar na fé. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus disse. Então, precisamos perseverar, precisamos crer, continuar, orar, não desistir, não olhar para trás, olhar somente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus, nosso alvo é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus. Ele morreu por cada um de nós na cruz. Então, o discípulo, ele não é maior que o mestre. Se Jesus foi rejeitado, nós, os discípulos, também seremos. Também seremos rejeitados. Não espere ser compreendido pelo mundo. O mundo não ama os que não são dele. Então, sabemos que não somos do mundo, porque somos de Deus. Somos discípulos de Jesus. Temos o amor de Deus no nosso coração. Então, precisamos entender. Estamos numa caminhada, aprendendo do Senhor cada dia mais um pouco. Aprendendo com Jesus como devemos ser, porque nós estamos caminhando em direção a Jesus, seguindo as pisaduras de Jesus. Qual pecado contra o Espírito Santo? É a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, Wagner. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode. Não pode. Então, precisamos nos achegar a Deus, ouvir a palavra, aprender
e não rejeitar o Espírito Santo do Senhor. Blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que esse pecado ele não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não blasfeme contra o Espírito Santo. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Não se precipite em falar se você não sabe. Né? Então temos que ter respeito pelas coisas de Deus, pela palavra do Senhor. Precisamos nos achegar a Deus, um coração contrito, quebrantado na presença do Senhor, porque todos nós somos pecadores. Santo é Deus, o Senhor é santo. O Senhor é santo. O Espírito Santo é santo, Jesus é santo, todos somos pecadores. A Bíblia diz que não há nenhum justo na terra. Todos somos pecadores. Então, Wagner, se aproxime de Deus, leia a palavra, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque a Deus, a chegar mais a Deus. Nós estamos cada dia buscando entender, conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós que entendemos que Jesus é o único Deus verdadeiro, o Senhor das nossas vidas. Então precisamos de Jesus todos os dias para nós orarmos, para Ele nos ajudar na nossa caminhada, o Espírito Santo que nos ajuda, intercede por nós, nos ensina como orarmos, abre o nosso entendimento para a gente compreender a palavra do Senhor. O Espírito Santo nos ajuda. Abre o nosso entendimento para nós entendermos a vontade de Deus. Faz com que a gente creia na palavra, o Espírito Santo, Ele que nos convence da verdade, da justiça de Deus. É o Espírito Santo que nos convence. Nós ouvimos a palavra e o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Então, se a pessoa está rejeitando e a pessoa está incomodada, é porque é sinal que o Espírito Santo está tocando, né? O Espírito Santo está tocando e a pessoa está vendo que tem que mudar. Então, precisamos mudar. Precisamos, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós temos vida. Tem oportunidade da pessoa tomar uma decisão. Então, a palavra de Deus, ela apresenta para nós a vida e a morte. Jesus é o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer no unigênito de Deus já está condenado. Então, nós somos livres para fazer escolha. Então, nós entendemos, cremos que Jesus é o único Deus. Jesus, ele se batizou no rio. Então, a gente geralmente procura uma igreja que prega a palavra, uma igreja bíblica. Cada um deve pedir orientação ao Espírito Santo do Senhor. Entendeu? Cada um deve pedir orientação porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu já fui batizada. Eu aceitei Jesus. Que bom, irmão Tiago Guimarães. Deus te abençoe. Eu aceitei Jesus
Com 14 anos, aos 16, eu me batizei por imersão. Então, eu fiz minha declaração pública de fé, confessando Jesus publicamente. É um passo de obediência e de fé. Jesus não tinha pecado, mesmo assim ele se batizou. Ele foi batizado por João Batista. Então Jesus, ele nos deu um exemplo. O batismo salva? Não, é simbólico. Simbólico. O batismo é simbólico. Tá bom, irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe, que você pregue a palavra no seu canal, porque aqui eu tô pregando para quem não conhece a Bíblia. Você sabe muito, tá bom? Então, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que entendem que precisam dele, que são pecadores. Jesus não veio para os perfeitos. Jesus veio para aquele que precisa, que entende que é pecador. Aquele que precisa do Espírito Santo, que precisa porque erra, peca todos os dias. Por isso buscamos ao Senhor. Porque entendemos que nós não somos nada sem o Senhor. Somos pecadores. Mesmo tendo aceitado Jesus, continuamos sendo pecadores. Não tem nenhum santo aqui na terra. Todos somos pecadores. Eu preciso de Jesus todos os dias. Ele é o meu Deus. Ele é a vida, a minha vida. Ele é o meu refúgio, o meu Deus, o meu alto refúgio, o meu lugar forte. É o nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. Eu quero ver uma pessoa expulsar um demônio com a teologia. Em nome da teologia, eu quero ver você fazer alguma coisa. Com teologia, eu quero ver o poder da teologia. Então, Jesus é o único Deus verdadeiro. A Bíblia está sendo lida aqui. E quem quiser aprender é bem-vindo aqui com Jesus, porque Jesus está sendo lida a palavra, que não tem ninguém pregando aqui. Está sendo lida a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Então, o irmão perguntou aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Ele perguntou. Então, se ele não conhece a palavra, se ele não conhece o Senhor, a partir do momento que ele se decide ao lado de Jesus, faz uma escolha ao lado do Senhor Jesus, a fé, a decisão dele foi tomada. Ele vai caminhar na luz em direção ao Senhor. O Espírito Santo vai direcionar ele em todas as coisas. O Espírito Santo fala, direciona. E a profecia, a maior profecia é essa aqui, ó. A Bíblia. A palavra de Deus é poder, é o poder de Deus para aquele que crê. Para todo aquele que crê. Boa noite, irmão Evandro, Pai do Senhor. O Evangelho, ele vai ser poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Mas aquele que não crê não vai
vê poder em lugar nenhum. Por quê? Não crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus é galardoador daquele que o busca. Então ninguém que busque a Deus com fé sai com as mãos vazias. Agora, eu lembro aqui, o jovem rico se aproximou de Jesus e falou para Jesus: bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus falou: segue os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ao próximo como a ti mesmo. Tudo isso eu já faço, Senhor. O jovem rico quis dizer para Jesus o seguinte: eu já faço tudo. Que mais me falta? Em outras palavras, o jovem rico disse para Jesus o seguinte: eu já sei tudo, eu já faço tudo. Tem mais alguma coisa? Jesus, olhando bem, conhecendo o seu coração, falou: tem uma coisa. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ninguém consegue fazer tudo. Jesus sabia que ele não era perfeito. Jesus sabia que o amor dele estava nas riquezas. Então, cuidado, você que acha que é muita coisa, porque Deus sabe aonde toca. O caminho que leva para o céu é estreito e a porta é estreita. Olha para você, para a sua vida diante de Deus. Para de olhar para a vida das outras pessoas. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Quem me colocou aqui para falar da palavra foi Deus. E eu faço com amor para Deus. E quem quiser vir é bem-vindo. Mas uma coisa principal, a pessoa que quer buscar Deus, é sinceridade diante de Deus. Deus requer sinceridade. Sinceridade. Deus, ele não olha para a capa, Deus olha para o coração nosso. Ele olha para o nosso coração. Deus não olha para gravata, para terno, olha para essas coisas não. Deus não importa com isso, com a aparência. Esse corpo, depois de morto, a minhoca vai comer. Nosso espírito vai estar diante de Deus ou não, conforme a decisão e a escolha que nós fizermos em vida. Então nós não brincamos aqui de falar da palavra, e quem já me acompanha há algum tempo sabe que nós não entramos para fazer debate de Bíblia. Não faço debate da palavra. Eu não faço isso. Compartilhamos as verdades de Deus com quem precisa, com quem necessita. Assim como eu preciso todos os dias, tem pessoas aqui que precisam também. Entendem que precisam de Jesus. Buscam aqui ouvir a palavra, o evangelho de Jesus que liberta, que é poder de Deus para salvar, quebrar grilhões, romper cadeias. Palavra de Jesus é poder de Deus para todo aquele que crê. E o inferno reconhece e conhece quem é e quem não é de Deus. E o céu também sabe quem é e quem não é. Então não importa se você não é conhecido aqui, o céu testifica e conhece quem é e quem não é.
Então, quando nós buscamos a Deus com verdade no nosso coração, vamos ouvindo a palavra de Deus, abrimos o coração para Jesus trabalhar. Essa palavra está sendo lida hoje, lida e compartilhada. Então, se você ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus, hoje você tem a oportunidade de convidar Jesus. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu entendo que eu preciso do Senhor. E quando você disser isso, o Senhor vai começar uma obra na sua vida. Vai te direcionar. Você vai baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular. Depois você vai comprar uma Bíblia para você e você vai passar a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. O que Jesus fala, como Jesus agia, nós seguimos Jesus, somos seguidores de Jesus. Nós seguimos Jesus, não seguimos homens nem pessoas. Por isso nós somos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que segue Jesus de perto. Então, discípulo é aquele que segue Jesus Cristo. Não segue preceitos humanos, regras humanas. Não. Seguimos a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, é poder de Deus. Então, nessa noite, que o Senhor esteja te abençoando, abençoando sua casa. Glória a Deus, irmão Wagner. Vou estar orando por você. Jesus é toda a resposta que nós precisamos. Precisamos muito de Deus, precisamos... Boa noite, Janaína. Precisamos, todos nós precisamos do Senhor. Então, seguimos Jesus. Cada dia a gente aprende um pouco mais. Cada dia nos aproximamos mais do Senhor. Nosso coração tem que estar aberto para Ele trabalhar. A palavra do Senhor vai entrando nos nossos corações e vai dando fruto. A palavra do Senhor que nos purifica. Está falando aqui, ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, Jesus falou. Então é a palavra de Deus que nos purifica. A palavra do Senhor lida, purifica nosso coração. Nosso coração vai sendo limpo pela palavra de Deus. Vamos entendendo, conhecendo Jesus e vamos entendendo, confessando os nossos pecados ao Senhor e vamos sendo transformados por Deus. Vamos sendo transformados por Deus a cada dia, entendendo que só Jesus pode operar nas nossas vidas. Só Ele pode, só Ele transforma o ser humano. Só Ele transforma. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Necessário é nascer de novo do Espírito Santo. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Então é necessário, se quisermos entrar no céu,
é necessário nascer de novo do Espírito Santo. Então, Jesus, antes dele ser preso e ir para o Getsemane, ele orou ao Pai, pedindo proteção para seus discípulos, por cada um de nós. Por aqueles que viriam ainda a crer nele, que guardasse cada um, que o amor do Senhor fosse manifesto em cada um. O amor, nós sabemos que o amor de Deus foi manifesto em cada um de nós, para aqueles que ainda viriam a crer, sim, somos nós. Então, nós sabemos que Deus nos ama, o amor dele está derramado nos nossos corações, porque ainda quando nós nem conhecíamos Jesus, ele morreu ali na cruz pelo meu pecado, pelo nosso pecado. E se hoje nós temos acesso à presença de Deus, é através do sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Sacrifício único, suficiente. E ele disse um pouquinho antes de morrer: tetelestai, está consumado, está pago. Então tinha condenação contra nós, ele pagou a condenação quando ele se entregou e morreu ali na cruz. Então, Jesus, ele pagou o preço, a condenação que havia contra cada um de nós. Então, temos hoje acesso à presença de Deus. Precisamos todos os dias nos achegar a Deus, pedir perdão porque erramos, falhamos. Mesmo tendo aceitado Jesus, continuamos sendo pecadores. Então, precisamos todos os dias nos voltar para o Senhor. Todos os dias precisamos. Então, se eu ouvir alguém falando que é santo, corre, tá? Porque santo é Deus. Santo é Jesus e o Espírito Santo que é santo. O resto, todo mundo precisa de Jesus, precisa de Deus. Aqueles que entendem que precisa, porque tem gente que tem outros tipos de deuses, né? Cada um tem o Deus que quer ter, porque nós somos livres. Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: então, o meu Deus é o Senhor Jesus. Nós aqui somos discípulos de Jesus. Seguimos Jesus, o que Jesus nos ensina. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia garante que é um Deus verdadeiro somente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. O único Deus verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade. Vou estar orando, tá, irmão Wagner? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você chegar no Pai, no céu, só por Jesus. Por isso, estamos todos os dias aprendendo com Jesus o caminho para chegarmos no céu. Só Jesus pode nos pegar pela mão e nos direcionar. Então, pedimos orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra para nos direcionar, para nos ensinar, dar direção assertiva, para não errarmos o caminho. Então, Jesus, ele é o caminho, o resto é tudo beco sem saída.
Então, se você seguir outra coisa, outra que não seja Jesus, você vai estar entrando no enrascado. A Bíblia garante que só existe um Deus verdadeiro, Deus de toda a terra. Um Deus verdadeiro. Deus Pai, Jesus, o Filho unigênito que morreu na cruz por cada um de nós, o Espírito Santo. Os três pessoas, um Deus só. Em unidade, todos em unidade, os discípulos e Deus. Buscamos orar uns pelos outros, pedindo fortalecimento, orando, pedindo a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, abençoando nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, netos, todos. Porque reconhecemos que precisamos do Senhor, tá? Então, que o Senhor esteja te abençoando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nesse momento, pela direção do Espírito Santo do Senhor, que fala, pela unção do Senhor. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui. Tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando a vida do Wagner, da Janaína, abençoando, dando direção a cada um, abençoando as famílias em nome de Jesus, abençoando, Pai, cada um que busca a direção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações, repreendendo o espírito de incredulidade, em nome de Jesus, repreendendo toda obra contrária à tua vontade, todo o espírito do engano que se levanta contra o conhecimento da verdade, que é a tua palavra, que caia por terra no poder e na autoridade do teu nome, sobre o nome que é todo, sobre o teu nome, ó Deus, que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Que todo aquele que entende, compreende, ó Deus, que precisa do Senhor, venha se achegar ao Senhor em tempo de te poder encontrar. Em nome de Jesus, que se quebrante na tua presença, busque ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa as famílias, os relacionamentos, os casamentos, os filhos. Em nome de Jesus, nossas famílias, ó Deus, dando saúde para cada um de nós. Abençoa a irmã Lúcia, em nome de Jesus, eu te peço. Em nome de Jesus, as crianças também, os adolescentes, todos, ó Pai, sejamos abençoados, guardados pelo Senhor. O irmão Antônio Carlos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja provisão, seja resposta, que o Senhor esteja respondendo a nossa oração, porque cremos no Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, no poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus e na oração, ó Deus, do justo, que é eficaz. E nós oramos com fé, te dando graças, porque sabemos que o Senhor nos ouviu. E o Senhor já nos atendeu. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, porque só o Senhor é Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder é teu, Senhor, porque foi o Senhor que morreu na cruz por cada um de nós. Nós te damos o louvor, a glória, Pai.
Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada um, dando uma noite tranquila de paz a cada um, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, que o amor do Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe todos, irmão Antônio Carlos, irmão Manuel, cada um. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser.